Olá, estudantes! Eu sou a professora Suliane e a aula de hoje é a aula de número 66, as indústrias e as revoluções industriais. Mas antes de começar a aula, vale lembrar que você, estudante que faz as atividades pelo aplicativo Aula Paraná, clica no formulário da aula de hoje, preenche e garante a sua presença. Quanto você, estudante, que por algum motivo está sem acesso ao aplicativo, fique atento ao prazo de retirada e entrega das atividades impressas na sua escola. E para todos os estudantes é importante ter em mãos o caderno, a caneta, o lápis, a borracha, para que você possa fazer as suas anotações. Então vamos começar a nossa aula. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? É compreender o processo de industrialização e as revoluções industriais, ok? Mas antes da gente falar das indústrias, vale lembrar que antes, a produção, ela era feita de maneira artesanal. Então, por exemplo, se eu quisesse adquirir uma roupa, se eu quisesse comprar uma roupa, eu ia até o artesão, que era o alfaiate, ele tirava as minhas medidas, e construía uma roupa para mim de acordo com o meu corpo, E levava alguns dias, levava um processo, esse trabalho era individual, mas com o avanço ali, com o aumento da população, os artesãos eles já não estavam mais dando conta de toda aquela demanda de trabalho. E aí surgem as manufaturas, que continua o trabalho manual, mas aí nós vamos ter alguns instrumentos de trabalho auxiliando. Vamos também ter a divisão de algumas tarefas. E depois a manufatura, ela passa por algumas evoluções tecnológicas e chegam até as indústrias, que é sobre o que nós vamos falar hoje, tá? Então, o ser humano, ele sempre transformou os recursos da natureza em bens ou produtos para que possa, utilizar ali nas suas necessidades diárias. Então, como eu falei, o crescimento das manufaturas e o avanço das tecnologias permitiram o surgimento das indústrias. Então, aquela mesma roupa que antes eu ia comprar lá com um artesão, agora, essa roupa eu tenho acesso a ela comprando numa loja, no comércio, na internet. E essa roupa, ela foi produzida numa indústria. Então, já não é mais de acordo com o tamanho do meu corpo, Na indústria, ela é produzida através de um padrão. Então, é uma produção, não é mais uma construção, uma produção. E aí, o que a gente tem? As roupas numa padronagem, P, M, G, GG, adulto, infantil, masculino, feminino. E o meu corpo tem que se adaptar a uma dessas modelagens. Então, a gente vai ter essa diferença aí, ok? Onde que surgem as indústrias? Elas vão surgir na Inglaterra no século XVIII. Então, elas surgem lá, trazem muitas mudanças para o espaço geográfico mundial e influenciaram as formas de produção da sociedade até os dias de hoje. Então, lá na Inglaterra, no século XVIII, nós vamos ter ali o carvão mineral, nas proximidades, vamos ter o ferro também, que vai ser muito utilizado nesse período quando surgem as indústrias. O nascimento das indústrias causou grandes transformações na economia mundial. Então, até hoje, esse setor, a indústria, ela faz parte do setor secundário da economia. Ela é muito importante. Ela gera emprego, ela auxilia aí nas riquezas do país. E também mudou o estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias. Lembrem do exemplo da roupa, Então, quando a minha roupa era feita pelo artesão, levava um certo tempo, Hoje não, com o processo industrial, é rapidinho para ficar pronta. E a exploração dos recursos da natureza. Uma vez que você aumenta a produção, consequentemente, vai explorar mais os recursos da natureza. Além disso, a Revolução Industrial, ela gerou transformações no processo de produção e na relação de trabalho. Então, essa fotografia mostra aqui, Nós tínhamos, nessa imagem aqui, nós temos o algodão passando por um tear artesanal, e nessa segunda imagem aqui, a produção de tecido, ela é feita num tear industrial. Esse mapa aqui, ele vai mostrar para nós o quê?
as principais áreas industriais no mundo. Então, o que eu tenho aqui? Em amarelo, são as grandes áreas industriais, né? Eu vou ter aqui Estados Unidos, Europa, Japão, né? Com grandes áreas, tá? Industriais. Em roxo, eu vou ter importantes áreas industriais. Vejo que ela já se expande mais, né? Vou ter ali na Europa, vou ter na Ásia, né? Vou ter na América do Norte. E em verde, áreas industriais menores. Aí, né, a gente já pode encontrar o nosso país, né? Brasil, México, Argentina, África do Sul, Austrália. Então, aí a gente já tem uma dinâmica diferente. E é importante lembrar que o trabalho industrial, ele trouxe ali o trabalho assalariado, né? O trabalhador, ele começa a receber um salário por a sua atividade, por aquilo que ele está desenvolvendo, e também existe uma divisão nas tarefas. O que antes o artesão fazia sozinho, né? Agora não, cada um tem o seu lugar ali na linha de produção. Então, o final do século XVIII, ele marca o início do processo de industrialização na produção e, a partir daí, nós vamos ter as chamadas revoluções industriais. E a gente vai falar um pouquinho da característica de cada uma dessas revoluções. Então, primeira revolução industrial, presta atenção lá. Ela vai surgir na Inglaterra, tá? Final do século XVIII e início do século XIX. Ela foi marcada principalmente pelo uso da máquina a vapor na indústria têxtil, na indústria de tecidos e nas locomotivas, nas Maria-Fumaça, ok? Nesse período, a produção ela deixa de ser artesanal, passa a ser manufaturada e a produção é em grande escala. Então, se produz bastante mercadorias iguais, né? Só muda o tamanho para atender à necessidade da população. O que nós vamos ter, né, como fonte de energia nesse período? O carvão mineral. Tá? Então, vai ser a grande fonte de energia desse período da primeira revolução industrial. Então, aqui na fotografia, né, nós temos um tear mecânico, onde a gente pode ver crianças trabalhando. Então, nesse período da primeira revolução industrial, era comum as mulheres, as crianças trabalharem, o trabalho, porque não tinha leis trabalhistas como hoje, as pessoas trabalhavam muitas horas, chegavam a trabalhar 18 horas numa indústria, né? Se a gente pensar que o dia tem 24 horas, é muito tempo trabalhando. Crianças, mulheres recebiam um salário menor que os homens, mas eles recebiam salários. E agora nós vamos para a nossa primeira atividade, presta bastante atenção. Número 1, assinale as alternativas que são características das primeiras indústrias. A, divisão de tarefas e máquinas movida pela queima de carvão. B, o funcionário participa de todas as etapas de produção. C, produção artesanal. D, produção em massa e trabalho assalariado. Agora a atividade é com vocês.
Então, pessoal, conseguiram responder a atividade? Vamos ver se você acertou? Então, vamos lá. Estamos falando das características das primeiras indústrias, ok? Então, vamos ver. Letra A, divisão de tarefas e máquinas movidas pela queima de carvão. Tá certo? Se você assinalou, parabéns. O funcionário participa de todas as etapas? Não, divisão de tarefas, ok? A produção é artesanal? Não, é manufaturada, começa ali o processo de industrialização. E a D, produção em massa e trabalho assalariado. Corretíssimo, então estavam correta a alternativa A e D. Para você que acertou, parabéns. E aí, né, a gente falou ali da primeira fase da Revolução Industrial, aí ela vai passar por um processo, então a tecnologia ela vai se desenvolvendo, né, e vem a segunda Revolução Industrial. O que é a segunda Revolução Industrial? Ela focalizou a produção no surgimento de indústrias de grande portes, grandes indústrias, né, que trabalhavam ali com matéria-prima muitas vezes pesadas, siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, automobilísticas, transporte ferroviário, naval. Essa etapa da indústria mundial produziu muitas modificações no contexto do espaço geográfico, na qual, né, foi sendo ali, a revolução foi sendo desenvolvida. Então, ela surge quando? Na metade do século XIX, né, e ela vai se expandir. Então, a gente já não vai ter mais a Inglaterra como o centro, o poderio dessas indústrias. Ela se expande. Expande para a França, para a Alemanha, para a Rússia, para o Japão, para os Estados Unidos. E nesse período a Inglaterra sente ali um pouco de ameaça do seu poderio econômico. Iniciava-se então uma nova fase da produção dentro das indústrias, que ficou conhecida como Segunda Revolução Industrial. Então, nessa nova etapa de industrialização, caracterizou-se o quê? O domínio da eletricidade. Veja que importante que foi essa fase. Inversão do motor a combustão. O automóvel, o telefone, o telégrafo, inovações tecnológicas que possibilitaram um grande aumento da produção industrial. Então, se produz ainda mais. E o que antes, lá na primeira, a grande produção era a indústria têxtil, agora já não. As indústrias, elas se expandiram, tá? Então, vamos ver. Na segunda Revolução Industrial, o carvão mineral, que era a fonte de energia da primeira, ele passa aos poucos a ser substituído pelo petróleo. Então, vem aí uma nova fonte de energia, que foi se tornando a fonte mais usada no mundo. E até hoje ele é muito utilizado, tá bom? Então, as indústrias petroquímicas, siderúrgica, automobilística superam a importância da indústria têxtil. E o que a gente vai ter aqui, ó? Minério de ferro, aço, petróleo, eles se tornaram mais importantes do que o algodão e a lã. Então, eu vou utilizar o ferro, né? Vou utilizar o ferro nas siderúrgicas para transformar ele em aço. Aí eu vou usar esse aço numa outra indústria para produzir peças. Essas peças vão chegar em formas de maquinário ou peças para a indústria automobilística, para a indústria naval. Então, é um grande avanço tecnológico. E isso traz também uma transformação no espaço, seja na produção ou também no uso das matérias-primas. Segunda Revolução Industrial, né? Então aqui eu vou ter o exemplo de como era feita essa produção, a produção, né, divisão de trabalho, então cada um tinha a sua finalidade, né? A produção em larga escala, modelos de carro, eles são iguais, da mesma cor, né? Tem uma linha, tem um padrão ali na produção, ok? E nós vamos para o nosso segundo quiz, então presta atenção. 2. Qual a fonte de energia se tornou a mais usada durante a segunda Revolução Industrial? A. Carvão mineral. Petróleo. B. C. Biomassa. Ou D. O sol. Agora a atividade é com vocês.
E então, pessoal, conseguiram responder? Vamos ver quem acertou, né? Então, a gente está perguntando ali, qual a fonte de energia se tornou mais usada durante a segunda Revolução Industrial, ok? Então, nós temos o petróleo, né, como grande fonte de energia que vem para substituir o carvão mineral. Para você que acertou, parabéns! E aí a gente já falou da primeira revolução, as suas características, a segunda, as suas características, e a tecnologia continua avançando, né? E nós chegamos na terceira revolução industrial, que é o desenvolvimento da eletrônica e da informática. Presta bastante atenção. E esse desenvolvimento trouxe uma nova fase para a indústria, conhecida como terceira revolução industrial. Ela se caracteriza pela importância da tecnologia avançada ou de ponta, pelo uso, né, do silício, que é um material de origem mineral, para ser empregado na fabricação de placas de computadores, e pela substituição da mão de obra por robôs, né? A mão de obra humana ali por robôs. Então, nessa fase da industrialização, passa a se destacar o desenvolvimento das telecomunicações, né? A gente vê que surge lá na segunda Revolução Industrial, mas ela passa por um processo de avanço tecnológico. A biotecnologia, né? E também a busca por fontes de energia alternativas. Então, na primeira, a grande fonte de energia era o carvão, depois vem o petróleo e agora nós temos aí diversas fontes de energia, né? Nós temos o sol, nós temos o vento, a biomassa, vamos ter também a energia nuclear, todas elas vindo em substituição do petróleo e do carvão mineral. Porém, né, petróleo e carvão mineral ainda são muito importantes e ainda são utilizados, ok? Então vamos lá, terceira revolução industrial. Vejam na fotografia a substituição da mão de obra humana pelos robôs. Tá? Se a gente for lembrar da foto da segunda revolução industrial da produção de carros, olha como ela já é bastante diferenciada. A gente já tem aí a tecnologia, né, bem desenvolvida. Aí nós vamos ter satélites, celulares, né, as usinas nucleares, enfim, tudo isso, né, características da terceira revolução industrial. E agora nós vamos para mais uma atividade, copiar e responder no caderno. Vamos lá. 3. Qual a importância das atividades industriais para a sociedade? Essa é para vocês pensarem um pouquinho, escrever com as palavras de vocês, tá bom?
E aí, pessoal, pensaram um pouquinho? Então, vamos ver a resposta de vocês? Vamos lá, né? Qual é a importância das atividades industriais para a sociedade? Então, a professora vai corrigir e a sua resposta você pode enviar para o seu professor, tá bom? Então, vamos lá. O setor industrial, as indústrias, eles geram empregos, né? Então, é importante porque gera empregos. Mas a sua maior importância está no desenvolvimento econômico, né? Ela contribui muito para o desenvolvimento econômico. A produção do setor industrial é um dos mais importantes alicerces da evolução da sociedade em diversos países e colaborou diretamente para o aumento da produção, ok? Depois você pode enviar, como eu disse, a tua resposta para o professor. Beleza, pessoal? Então vamos seguindo. E como que ocorreu a industrialização do Brasil? Aqui no nosso país, né? Então, a gente falou das revoluções industriais, mas e aqui? Quando que chegou? Então, veja que o processo de industrialização no Brasil, ele é considerado tardio. Ele vai ter início apenas no século XX, né? 200 anos depois da industrialização lá na Europa. Foi somente na terceira fase da Revolução Industrial que o Brasil, né, a partir da década de 30, ele recebe investimentos por parte do governo no setor. E aí ele vai adquirir maquinários, melhorando o setor de transporte, de energia, e depois o país, aos poucos, ele vai se tornando industrializado. Então vejam lá, esse mapa aqui, ele mostra algumas indústrias no Brasil. Então ele vai mostrar o crescimento das indústrias no Brasil. Então quanto maior for essa esfera, esse círculo aqui que nós temos, né, mais estabelecimentos industriais a região, a localidade recebeu a partir do ano de 1995. Então se a gente for analisar aqui, né, o Brasil, ele encontra-se altamente industrializado, ok? Essa região aqui, mas aqui tem pouco. Lembre que essa região, né, região norte do Brasil, nós vamos ter aqui a floresta amazônica, né? Mas mesmo assim nós temos polos industriais na região norte, ok? Então, né, como eu falei, o país encontra-se totalmente industrializado, participando de todos os tipos de indústria, tem uma economia global forte e está caminhando para uma independência tecnológica e econômica. Então, o nosso país, ele é um país industrializado. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Onde nós podemos compreender ali o processo de industrialização. Falamos um pouquinho das características de cada fase da Revolução Industrial, né? Das fontes de energia, dos descobrimentos de cada fase, né? E como ocorreu aqui no nosso país. Eu espero que vocês tenham aprendido e encontro vocês na nossa próxima aula.